ranking dos políticos. Juan, seja muito bem-vindo aqui à nossa programação. Prazer falar mais uma vez contigo. Bom dia. Bom dia, o prazer é todo meu, uma honra estar aqui novamente com vocês num dia tão importante, né? Um pós-eleição daqueles. É justamente isso que a gente quer falar, né, Juan? Porque um pós-eleição onde as análises, onde as contas começam a ser feitas e refeitas, justamente para a gente identificar algumas mudanças no tabuleiro do xadrez político. Eu queria entender um pouco da sua visão, né, nesse pós-primeiro turno da eleição municipal. Quem ganha, quem perde, como que ficou, né, essa movimentação, já que a gente viu, né, um PT, um bolsonarismo talvez um pouco crescendo, mas não tanto quanto se esperava, e os partidos de centro, o centrão ali, ganhando cada vez mais musculatura. Como que você avalia essa nova dinâmica? Isso é tendência, é pontual? Como que fica sua percepção sobre esses eventos? Primeiro, a gente precisa deixar muito claro que as eleições de 2024 já se tornam uma prévia daquilo que veremos em 2026, né? 2026 começa a ser lançado a partir de agora. São os prefeitos e vereadores os grandes cabos eleitorais dos principais candidatos em 2026. Com isso, a gente observa que o centro brasileiro, mais uma vez, se sagra vencedor nessas eleições, né? Mas uma dinâmica de centro, mas uma centro-direita. Isso que precisa deixar muito claro. Para além disso, nós vimos aí candidatos apoiados pelo bolsonarismo indo muito bem em capitais que têm tendências a não seguir tanto a ideologia da direita. Fortaleza, por exemplo, com André Fernandes, com 40%, ele vai ao segundo turno, disputa com Evandro Leitão do PT. Portanto, teremos ali uma disputa direta entre o lulismo e o bolsonarismo, entre PT e PL, mas André Fernandes teve 40% na capital do Ceará, um estado muito próximo do PT e do lulismo, né, digamos assim. Para além disso, a gente observa que o PT, mais uma vez, em mais uma eleição, não consegue fazer sequer um prefeito de capital. Muito embora vá disputar alguns segundos turnos, mas não é favorito em nenhuma das capitais também que vai disputar. Então, o PT, mais uma vez, acaba perdendo espaço, lembrando que é o partido do presidente da República, né? Em tese, deveria ter ali maior sucesso. Não foi o caso. Se nós observarmos os principais quadros da esquerda hoje que vão disputar segundo turno, em sua maioria não pertencem ao PT. Guilherme Boulos, por exemplo, ele não é do PT, ele é do PSOL, que vai disputar a capital mais importante do Brasil. Mas, em linhas gerais, nós tivemos uma força muito forte do centro e da centro-direita. Gilberto Kassab ontem, com seu PSD, certamente deve ter comemorado e muito, assim como outros caciques partidários, mas a vitória também fica ali para o campo da direita, muito embora não tenha sido uma vitória ao nível do esperado da direita, conforme preconizava Valdemar Costa Neto pelo PL, mas ainda assim é uma vitória, isso não pode se negar. Ô Juan, eu queria entender um pouco, né, porque você comentou logo na primeira frase, é uma amostra do que a gente vai ver mais para frente, nas próximas eleições. Mas existe uma percepção de que talvez a eleição municipal não tenha uma aderência tão grande assim a pautas mais ideológicas, a pautas de cunho mais nacional, e ela tem uma visão mais municipalista mesmo, né? Os problemas da cidade, os problemas do cotidiano, dos bairros das pessoas, onde as pessoas querem ver alguma movimentação um pouco mais enfática nesse sentido. Você tem essa percepção? E claro, né, quando a gente vê um PT desidratado, né, isso aí pode trazer uma percepção de que é problemático para 2026, mas ao mesmo tempo é só uma questão municipalista? Bom, a dinâmica das eleições municipais, ela justamente gira em torno das questões de maior diálogo com as cidades, né? Se a sua rua está asfaltada, se tem iluminação, são problemas mais locais. Porém, esses vereadores e prefeitos eleitos, eles têm algo que todo político gosta, que é o voto. E como disse até o ex-governador de Pernambuco, Jarbas Vasconcelos, voto não se recusa, nem voto de pesar. Tudo que é voto tem que ser aceito. E esses votos vão ser importantíssimos para os candidatos de 2026. Portanto, os vereadores e prefeitos eleitos na noite de ontem, eles já largam com ampla vantagem como cabos eleitorais para deputados federais, senadores, governadores e até mesmo
para as candidaturas presidenciais de 2026. Apesar das temáticas de eleição serem completamente diferentes, mas esses personagens eles têm voto. E a partir desses votos é que eles vão dar a tônica até para os acordos de 2026. Uma outra coisa importantíssima, nós vimos ali a dinâmica partidária, né? Como se deu a dinâmica dos partidos. Isso vai ser importante até para o ano que vem. Ano que vem nós teremos também uma outra eleição, mas é uma eleição na Câmara e no Senado, né? Para presidente da Câmara dos Deputados e para presidente do Senado Federal. A partir desses partidos eleitos, essa nova configuração partidária, também vai se dar uma configuração partidária para girar em torno do Legislativo Federal. Então, a eleição de ontem ela foi importantíssima para o panorama político do Brasil, pelo menos pelos próximos 4 anos. Já lança as bases do que veremos aí nos próximos 4 anos. Em relação a essa dinâmica toda, você percebe que os partidos de centro, eles estão tentando se desvincular de algum extremismo, Juan, principalmente seja de um extremo mais para a esquerda ou mais para a direita, inclusive se desvinculando de nomes um pouco mais específicos dessa corrente ideológica, justamente para tentar capturar a atenção das pessoas que acabam não se identificando mais para esses extremos dos espectros políticos? Com toda certeza, sem dúvida alguma. Se nós observarmos o platô, né, o patamar máximo, tanto daquilo que se convencionou chamar de extrema esquerda quanto da extrema direita, já foram atingidos pelos polos, estão ali girando em torno de 20%. Agora, quem domina o centro, de fato, consegue dominar uma eleição. Nós vimos isso na eleição de 2022, quando o atual presidente da República, o Lula, então candidato à presidência da República, Lula, ele chama Geraldo Alckmin para compor sua chapa e, da mesma forma, ele dá uma sinalização para o centro, se dizendo não como um candidato representando o espectro da esquerda, mas um candidato abrangendo a centro-esquerda, né? Então, nessa dinâmica, nós tivemos ali um sucesso que muitos candidatos tentaram repetir ao longo dessa eleição. Um exemplo disso, o JHC, um dos prefeitos com maior votação na noite de ontem, prefeito reeleito de Maceió, do PL do Bolsonaro, mas que não utilizou da figura do Bolsonaro para fazer sua campanha. JHC se aproximou muito mais do centro para fazer sua campanha à reeleição. E assim foram feitas nas principais praças do Brasil, um descolamento dos extremos. E assim nós observamos algum nível de sucesso na noite de ontem. Óbvio, isso já lança a tese do que vai ser a eleição de 2026, onde justamente a tese dos extremos ela deve cair por terra. Pablo Marçal, um exemplo do que foi os extremos, né, ao longo dessa eleição, ele teve algum nível de sucesso, mas ele não consegue levar a eleição para segundo turno, muito em função também justamente por não angariar os votos de centro. Então talvez não tenha tido ali a melhor das estratégias.